Olá, meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou advogado, trabalho especialmente na defesa do funcionário público em processos e sindicâncias administrativas disciplinares. Conforme havia prometido para vocês no vídeo passado, quando nós falamos do processo administrativo disciplinar e as crises de pânico e ansiedade, eu prometi que iria fazer o quê? Um relato pessoal, no sentido de contar sobre o que aconteceu comigo nas crises de pânico que eu tive e como é que eu me livrei disso sem a utilização de drogas, sem tomar remédio, absolutamente nada. Eu recebi o mesmo tipo de ajuda que eu estou passando agora, com relato pessoal de uma pessoa que me passou firmeza, e eu daí para frente comecei a estudar como isso acontece e o que a gente pode fazer para isso melhorar, ok? Aqui no nosso canal nós temos matérias de interesse da defesa do funcionário público, e eu procuro colocar também coisas que ajudem as pessoas, coisas de autoajuda, aquilo que a pessoa pode fazer para se ajudar, ok? Então, fica comigo aqui que vocês vão entender essa parte, né? Eu vou passar esse relato pessoal, mas desde já eu peço a vocês aí que, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, vocês curtam, né, o nosso vídeo, tá? Se inscrevam no nosso canal, e você fazendo inscrição você vai receber notificações, né, a respeito de novos conteúdos nossos, ok? Então, fica comigo que eu vou contar para vocês como é que acontece o negócio direito. Então vamos lá, eu vou contar agora então o meu relato pessoal, o que aconteceu comigo, e depois eu vou dirigir vocês a fazer um estudo da sua situação pessoal e o que você pode fazer para se ajudar, ok? Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha vida pregressa para vocês entenderem que isso daí acontece com as pessoas do mais variado tipo de vida que levou, que não levou. Então, eu, para começar, já tinha uma noção antes de ter isso aí, de que síndrome de pânico era uma coisa que a pessoa ficava com medo de alguma coisa, que medo, e esse medo ia aumentando e tudo mais. Então, eu percebi que não é nada disso, né? Quem já teve, já sabe que não é assim, né? Você não tem medo de algo que exista realmente. E, na verdade, nem é medo, a palavra não é medo, né? Mas eu vou relatar isso daí. Então, contando um pouquinho da minha vida pregressa para o cara sentir o quê? Para você ter um sentimento de que, olha, eu tenho poucos motivos para ter medo de coisas comuns na minha vida. Eu fui, aos 18 anos, servir o exército, eu servi num tempo de ditadura, eu servi numa unidade chamada infantaria, né? Infantaria é o lugar onde o pessoal, entre aspas, né, brinca, né? É o lugar do ralo, né? É o lugar onde você expõe o seu corpo e a sua mente a uma série de treinamentos altamente pesados, que exigem da mente um controle absoluto, né? Para você ter uma ideia, a gente entrava em tubulação apertada, com bomba de gás lacrimogêneo. Então servia no tempo da ditadura, os militares eram treinados realmente para superar, né, para se autossuperar numa situação realmente de necessidade. Então, passei por tudo isso, e depois do tempo regulamentar do Exército, né, eu entrei aonde? Eu entrei para o Corpo de Bombeiros. Eu fui bombeiro, fui primeiro sargento do Corpo de Bombeiros durante 11 anos. Então, treinamento do Corpo de Bombeiros também não é fácil, não é brincadeira, né? A gente entrava na Casa da Fumaça com equipamento de proteção respiratória individual, ou seja,
toda a situação de pânico, possível e impossível, eu senti. Então, e aí? Como é que eu vou sentir medo de alguma coisa, né? Se eu já senti tanta coisa assim desse tipo. Mas, na verdade, não se trata disso. Então, presta atenção no que aconteceu comigo. É curioso, é no mínimo curioso, né? Os anos foram passando, e já há pouco tempo na minha vida, né? Eu fui fazer um exame que eu tinha que entrar, já tinha feito vários, né? Uma tomografia, na verdade. E o equipamento de tomografia era um equipamento um pouco mais antigo, que é aquele que é mais apertado, né? E eu deitei lá, mas eu não estou nem aí para aquilo. Eu falei, né? Nem pensei nisso, né? Só que a moça, que assistente ali, ela me alertou, olha, se o senhor passar mal, né? O senhor aperta esse botãozinho aqui que a gente retira, né? Eu não sei se aquilo foi uma sugestão, tipo assim, né? Passe mal, que você vai ter que apertar esse botão. Por quê? Eu comecei a entrar naquilo, eu comecei a sentir uma taquicardia, né? Um negócio, eu falei, não é possível que eu estou sentindo um negócio aqui nesse lugar aqui que não oferece perigo, risco nenhum. Então, o que eu quero dizer com essa história toda? Que a vida da gente modifica, tudo se modifica, tudo se transforma. Então, e não é covardia, não é coisa química, é coisa psicológica que ocorre com você e vai acontecer com qualquer pessoa. Então, o que aconteceu? Passado, isso daí passou, ficou um episódio isolado na minha vida, mas isso ficou na minha cabeça. Falei, nossa, mas que coisa. Aí eu comecei a notar que às vezes eu ia assistir um filme onde havia coisa de caverna, de coisas que ofereciam uma certa fobia em razão de lugares apertados. Eu não vou dizer que passava mal, mas eu sentia um mal-estar, assim, e comecei a evitar isso. Isso ficou fortemente gravado na minha mente, em razão dessa história que eu contei para vocês. Bom, se tem ligação ou não tem, eu creio que tenha, porque são coisas que estão interligadas ao que aconteceu comigo. Uma bela noite, dormindo normalmente, e de um nada, sem ter acontecido nada, eu acordei, né? Acordei subitamente com uma taquicardia violenta, aquela sensação de que eu ia morrer e aquela coisa, eu entrei em pânico. Aí eu comecei a descobrir, né? Não nesse momento, vou contar para vocês, mas eu comecei a descobrir por que tem esse nome, né? Crise de pânico. Por quê? Você entra em pânico e sofre os sintomas de quem tivesse visto, por exemplo, um leão vindo te atacar na sua frente, ou seja, a descarga de adrenalina é tão violenta no teu organismo que você fica apavorado. E esse pavor de não saber o que está acontecendo gera mais pavor. Então, pavor em cima de pavor, você fica apavorado. Nesse dia eu peguei um carro, junto com a minha mulher, e fomos para o hospital, né? Fiz todos os exames, né? Porque você entra com um protocolo de cardíaco, né? Coração batendo, você conta essa história para o médico. Eu nem imaginava nada de pânico, né? Falei, vou morrer aqui do coração. Ou seja, todos os exames feitos de sangue, de enzima, nada constatado, né? Ficou uma situação meio, olha, você pode ter o sonho, bom, ou seja, voltei para casa, passou mais alguns dias, eu tive novamente isso. Só que entre uma e outra, eu fiquei pensando muito nisso. Você fica pensando e você fica com medo de ter aquilo de novo. E aí eu tive uma outra e aumentou o medo. Então, a crise do pânico, ela começa exatamente assim. Você ter medo de sentir medo. E isso, se você não descobre uma cura para isso, você vai entrar onde? Onde eu comecei a iniciar. Procurei uma psiquiatra, né? Porque todo mundo te fala que você precisa tomar medicamento, e de fato tomei
o medicamento menor possível, né? Para a crise imediata, né? E o medicamento que realmente ele vai fazer efeito, né? O primeiro é o Rivotril, você toma uma dosezinha assim, e você fica meio com aquela muleta, né? Ou seja, se eu tiver, eu vou tomar isso aqui. Você fica já com aquela dependência psicológica. Então, comecei sim tomando esse medicamento. Eu não aconselho ninguém, antes de saber bem o que está fazendo, sair fora dessa fase que eu saí. Procura mesmo um médico, tá? Não estou falando aqui para ninguém não procurar, porque eu procurei e precisei. Vou contar rapidamente aqui como foi depois. Bom, medicado, psicologicamente você já passa a ter uma outra visão, porque você fala, estou medicado, não vou ter mais nada, a sua autoconfiança, ela retorna. Então, não sei nem se é o remédio ou se é a situação que te deixa imediatamente sem crise, ok? Está tomando remédio, não crise, nem uma crise. Só que eu comecei a estudar, né? Esse medicamento, inclusive, ele tem efeitos que causam na gente, né? Então, uma série de efeitos que não são desejáveis. Eu não queria tomar remédio por resto da minha vida, né? Eu não sou doente para eu tomar remédio. Então, não me conformei desde o início com isso. Então, vamos lá. Eu comecei a estudar, tá? A respeito disso e tal. Eu cheguei num nome lá, Luiz Delfino, é um nome de um psicólogo, que ele dá a seguinte mensagem lá, que você pode curar a síndrome do pânico sem medicamento, tá? Ele tem um e-book, coloca lá na internet lá, no YouTube, Luiz Delfino, né? Psicólogo. A proposta dele é que você se cure sem tomar medicamento. Então, vamos lá, o que aconteceu comigo? Eu li o livro, o e-book todinho, e comecei a estudar e tomando o medicamento, e não querendo mais tomar aquilo. Bom, conclusão, eu falei, eu mesmo vou parar de tomar isso aqui e vou fazer o que o livro propõe. É interessantíssimo a proposta contida nesse livro. Tá? E eu vou falar, eu nem conheço o Luiz Delfino, não recebo nada por esse livro, não tenho nada a ver com o livro. Estou aqui tentando ajudar a pessoa que se viu numa situação como a minha, tá? Então, o que acontece? Ali existe uma terapia toda no sentido de você restaurar a sua autoconfiança e que você é que vai curar essa crise de pânico que você está tendo através do quê? Do enfrentamento dessa crise. Você vai enfrentar aquela coisa que parece ser, olha, para quem tem, sabe que é difícil. Mas a recompensa é maravilhosa, porque, como ele diz lá, e eu testei na prática, mas eu vou contar sinceramente como foi, né? Não tem aqui uma de herói, foi logo de cara, não. Então, o que aconteceu comigo? Eu me recordo até como se fosse hoje. Eu estava na minha casa da praia e eu falei, então agora eu vou enfrentar essa crise aqui se ela vier, porque eu parei de tomar um medicamento, você para de tomar, você já começa psicologicamente esperar por uma crise. Eu acho que a sua ansiedade ela aumenta, então você de fato vai ter a crise mesmo, né? Como de fato, passados uns dias de eu não tomar o medicamento, eu tive a crise, eu estava na casa da praia e falei, bom, estou com toda a técnica aqui e vou enfrentar essa crise. Então você se deita, né? Ali você vai ler melhor, tá? Eu estou fazendo uma síntese do que eu me recordo. Você está deitado, você se deita, você começa a ter a crise, você leva o teu pensamento para aquilo no teu peito que é um negócio realmente difícil e você começa a verificar e vencer e você faz exercício de respiração e vê e percebe que assim como veio a crise, ela vai embora, sozinha, sem medicamento nenhum, ela vai embora, ela cessa sozinha, é só você aguentar, suportar aquele mal, né, imediato, para ter o alívio posterior. Então, aconteceu isso comigo.
Mas o que aconteceu logo em seguida? Fui almoçar, tive uma outra crise no almoço. Mais leve, mas tive. Voltei, tive uma outra tarde. Creio que estava tão ansioso com tudo isso, que isso me proporcionou uma ansiedade ainda, né, maior, que me fez retornar. Então, a minha autoconfiança, ela não estava plenamente testada, né? Havia em mim uma série de medo de ter aquele medo de novo. Então, eu não estava perfeitamente. Então, o que eu fiz? Fugi novamente para o medicamento. E descobri mais tarde que esse medicamento que eu estava tomando, ele não começa a ter efeito imediatamente. Ele vai ter efeito depois que você começa a tomar, depois de uma semana. Porque eu não tomei Rivotril nenhum. Então, subentende-se que aquilo inicialmente tomado serve como um placebo. Ele não serviu para nada ali. Ele serviu só para que eu me enganasse. Falar, olha, eu tomei e não vou ter mais crise. Ok? Então, vamos lá. Li novamente, estudei novamente, então tenha paciência. Aí um belo dia eu falei, olha, realmente agora eu não quero mais, não vou tomar mais nada, né? Parei de novo e não deu outra, né? A crise veio, eu enfrentei a crise e vou te falar, ela já veio mais fraca, sabe por quê? Porque eu já sabia que podia enfrentar, ficou atrás a semente ali que eu tinha tido ali, fala, eu não vou morrer por isso, e deixa ela vir. Bom, hoje, estudando um pouquinho mais, né, eu percebi até que eu fiz um caminho que poderia ter sido melhor se eu tivesse estudado mais. Então, procura ler a respeito disso. Não é esse vídeo aqui que vai te dar as ferramentas. Eu estou te dando aqui um depoimento pessoal que funciona. Eu estou te dando aqui a confiança para você procurar a terapia, ok? Através desse livro que é muito bom e tem outras fontes aí, mas no mesmo sentido. Eu estava vendo o Luiz Delfino agora há pouco, antes de fazer esse vídeo aqui, me recordando algumas coisas que ele diz, né? Olha que interessante. Você tem uma crise por quê? Porque você está ansioso. Essa crise, como as outras, né, como a depressão, elas são crises causadas pela ansiedade, são crises de ansiedade. E a ansiedade, ela é particular de quem? De quem controla muito. Então, quanto mais controle você quer exercer sobre a sua vida, mais você pensa, e mais pensando, mais você vai ter ansiedade. Então, é alvo de quem? De quem não vive o presente aqui agora. Você está fazendo um negócio aqui, você está pensando nesse, naquilo outro, e o que acontece? O seu presente, o momento, você não vive, né? Isso te causa uma ansiedade, porque é a síndrome do pensamento acelerado. Você pensa nisso, pensa naquilo, o teu organismo, o teu corpo, ele não aguenta. Então ele vem, através de uma crise dessa, de pânico, te oferecer a cura para aquilo que você está tendo, porque ele não está aguentando. Então ele faz o quê? Eu vou fazer uma operação inversa agora. Eu vou tirar tudo o que você tem de pensamento disso, daquilo, para você se concentrar só nisso aqui, nessa crise de pânico. Enfrenta isso, que você vai renascer de uma outra forma. Então, o psiquê é perfeito. A cabeça da gente, o nosso corpo, ele é perfeito. Ele atua de uma forma a te curar. Então, a crise do pânico, se você entender ela como uma coisa benéfica para você, o que eu não fiz na época, eu não tinha toda essa conotação. Porque são ferramentas que vão te ajudar. Então, estuda bastante, porque se você pegar isso como uma coisa benéfica, você já começa ganhando de 10-0. Você já começa vendo a coisa com otimismo e confiança. Então, gente, o meu relato é esse, funcionou comigo, nunca mais eu tomei absolutamente nada. Há um tempo atrás eu fui fazer uma viagem, eu estava muito ansioso com coisas, horário de aeroporto, aquilo. Eu acordei de madrugada
como digamos assim, um iniciozinho de quem, se não soubesse da coisa, iria ter uma crise de pânico. O que é isso aí? Uma leve taquicardia que eu me recordo bem qual era a minha atitude lá atrás. Eu teria levantado, despertado já com medo de sentir aquilo mais grave. O que eu fiz? Falei, nossa, olha que legal. O meu organismo está acabando de me dar aqui uma descarga de adrenalina e está dizendo para mim, ó, agora o comando é seu. Você quer ter uma crise de pânico ou você quer se acalmar e ficar tranquilo e nada mais acontecer? Óbvio, né? Que eu optei pela segunda opção. Então, escuta isso que eu falei de novo. Ó. Olha, o teu organismo fala para você, olha, você está tendo uma descarga de adrenalina nesse instante. O que você quer? O que você quer? Você quer ter uma crise de pânico? Então levanta correndo e fica apavorado. Ai meu Deus, eu voltei. Ou você quer fazer o quê? Olhar, observar, sentir-se naquele momento e falar, pode vir que eu estou tranquilo. Pode vir o quê? Pode vir essa descarga de adrenalina que ela vai ser menor se você não resistir. Se você não resistir, quer dizer o quê? Eu não quero ter, eu não quero ter. Aí vem. Não, pode vir que eu estou tranquilo. Então você é o comandante da sua mente, você é o comandante da sua vida. Né? Deus, vamos falar de Deus. Isso aqui não estamos falando de religião, muito embora não seja proibido falar de religião. Uma das características da pessoa que controla muito é ela ser autossuficiente. Eu sou o dono de tudo, eu mando em tudo, eu faço tudo. Se você acredita em Deus, tá? Ou numa força superior, ou o nome que você quiser dar a isso, tá? Quando você fala assim, eu entrego isso na mão de Deus, psicologicamente você está o quê? Se esvaziando, né? A tua crise de ansiedade ela diminui. Então, belo exercício também, proposto inclusive nesse livro, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês, e a ajuda maior é dizer que existe sim ajuda para isso, ninguém precisa passar nada com crise de pânico, isso aí não é uma coisa que foi feita para você. Então, pau na máquina, estuda, tenha fé, tenha força, que você vai para frente. Se esse vídeo você entende que vai ajudar mais pessoas, então faz assim, ó, dá um ok, né? Dá um positivo aí, se inscreve no nosso canal, que mais pessoas vão conseguir ver esse vídeo, ok? Então, desejo a todos aí cura absoluta, tranquilidade e paz. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.